semana. Agora é hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. O tarifaço para o Brasil vem amanhã, mas a tal lista de exceções, essa não, né, aparentemente. Oi, Naka. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a minha percepção, tirando a temperatura de vários empresários, especialmente daqueles que não foram excepcionalizados, né? Ou seja, vão passar a enfrentar uma tarifa amanhã, há sabe assim, um balde de água fria. A turma tomou um banho de água fria nesses últimos dias, uma preocupação muito grande. E eu pergunto, mas o que vocês estão ouvindo do governo? Porque teve uma mudança importante que foi a reabertura do diálogo do governo com os Estados Unidos, né? Uma coisa bastante repetida pelo Geraldo Alckmin, e comemorada, inclusive, né? Com razão, a gente tratou aqui disso, dessa boa novidade, né? Colocou-se ali uma expectativa muito grande de que este canal seria suficiente para resolver. É claro que as empresas, especialmente as grandes, continuam se movimentando. Estão contratando escritórios de advocacia, estão contratando lobista. Por que estão contratando escritório de advocacia? Porque vão precisar responder não só à seção 301, que é aquela investigação aberta pelo governo americano, mas certamente provavelmente vão encarar alguma judicialização do processo em algum momento. Então, para atuar no mercado americano, é preciso haver uma orientação da legislação, da jurisdição, tudo, e da jurisprudência, vamos dizer assim, se é que há alguma, né, do que o Trump está fazendo para atuar lá. Então, do lado das empresas, cada uma com o seu tamanho, com a sua capacidade, está trabalhando por si. Mas depositou-se uma expectativa muito grande sobre essa reabertura de diálogo do governo, tanto por Geraldo Alckmin com o seu par na Secretaria de Comércio lá nos Estados Unidos, quanto pelo próprio Fernando Haddad com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Agora há pouco, perguntei de novo à Fazenda se tinha alguma novidade sobre essa reunião, que provavelmente aconteceria essa semana. Não há nenhuma novidade, mas eles mantêm a expectativa de que ela aconteça. Agora, o balde de água fria foi uma percepção de que, dessa vez, o governo, mesmo tendo feito mais do que fez antes da lista de exceção, ou da lista de exceções, dificilmente vai ter o mesmo sucesso. Um sucesso surpresa, vamos dizer assim, né? Porque a lista de exceções pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que ela fosse tão extensa. Passados os dias, a gente foi fazer as contas, foi ver com os setores. Então, há subsetores de setores que foram excepcionalizados que não, sim, né? Que estão dentro, vão pagar a tarifa cheia, né? Subsetores que eu digo, por exemplo, no caso da madeira, dentro do setor madeireiro, você tem algumas situações que ficaram de fora e outras não. E assim há exemplos em vários dos setores da economia. Então, o balde de água fria é nessa expectativa de que venha aí uma nova lista de exceção. Porque um outro aprendizado desse processo aí dos últimos 10 dias, Naka, é que a primeira lista de exceção, ela foi completamente feita a partir do impacto de custo e de preços para os americanos. Não houve ali, na leitura de muitos empresários, não houve ali uma decisão a partir de uma visão estratégica da relação dos setores nos Estados Unidos com os setores no Brasil. Por exemplo, no caso de máquinas e equipamentos, que aí você está falando de estratégia. O quanto é mais estratégico para aquela empresa, para aquele setor, comprar máquinas e equipamentos do Brasil, por exemplo, né? Porque há concorrência, forte concorrência de máquinas e equipamentos que o Brasil produz aqui para entregar aos Estados Unidos. Então, é óbvio que tem uma decisão estratégica ali. Como agora a pulverização aumentou, se a gente pensar assim, em grandes setores que podem ser excepcionalizados novamente, nós temos café e carne só. Dos grandões, né? Dos grandões, daqueles que são concentrados, sim, né? Sim. Café e carne.
Os outros todos é uma pulverização gigantesca. Sim. Né? Se fala frutas. Mas aí tem vários subsetores. Subsetores. Né? Então, vamos usar o exemplo do abacate aqui. 90% do abacate nos Estados Unidos vem do México. Não dá para cobrar uma tarifa de 30% das frutas, no plural, do México. Agora, dá para cobrar 50% de tarifa da manga brasileira? Qual é o consumo da manga brasileira nos Estados Unidos? Se compara ao consumo do abacate ou ao consumo do suco de laranja, por exemplo. Então, é uma conta que está sendo feita no lápis. E aí, portanto, essa leva de boa surpresa que veio com a primeira carta de exceção vai chegando o dia 6 e a turma vai esperando menos. Thaís, é muito interessante essa sua apuração de que a leitura de que pesou muito mais o que acontece na economia americana do que a argumentação vinda do exterior. Será que isso faz muito sentido? Mas será que a ausência, pelo menos até agora, de uma ampliação, de uma lista de exceções um pouco maior, como havia ali a sinalização, pode também ter influência da política, do tipo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, será que acaba pesando, influenciando de alguma maneira nisso? Olha, a minha captação aqui de termômetro, né, dos empresários é de que é óbvio que a preocupação aumentou muito. Né? A angústia também. Aliás, eu ouvi essa palavra, né? Estamos angustiados, porque é uma imprevisibilidade muito grande. Né? Angustiados não só pelo que... Porque, assim, Naka, são duas expectativas. Nós estamos falando de uma delas, que é o que vai acontecer a partir de amanhã. A outra expectativa, que é o que vem, afinal de contas, o que o governo está bolando para dar uma boia para esses setores que vão ser penalizados. Né? Então, há duas angústias. Né? E duas angústias sendo vividas ao mesmo tempo, né? Sem uma separação ali, está tudo misturado. Então, essa angústia da política, ela aumentou muito de ontem para cá. Né? Aí, me disse agora um grande empresário de um desses grandes setores que não estavam na lista de exceção. Olha, a gente está achando até bom não ter acontecido nada até agora. De pior. De pior. Né? Mas será que é bom mesmo? Será que estão bolando uma coisa que vai ser ainda pior? Então, sim, a angústia aumentou, que a política continua interferindo. Há um reconhecimento importante do papel de Geraldo Alckmin e há muita preocupação da atuação de Fernando Haddad, apesar do reconhecimento dele ter conseguido, de alguma forma, acessar algum diálogo, a possibilidade de um diálogo com o secretário do Tesouro, que é um cara que está no Salão Oval, né? Que o cara está na Casa Branca, o cara está no Salão Oval, né? Por mais que Trump faça só o que passa pela cabeça dele, é um sujeito que, pelo menos, tem acesso aos ouvidos de Donald Trump. Agora, não há nenhuma expectativa pela ação do presidente Lula. Você estava dando notícia agora há pouco sobre esse gesto de Lula de dizer eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir à COP30 e tal. Né? Ele bate e assopra ao mesmo tempo. Né? Ele fala isso e, ao mesmo tempo, eu não vou abrir mão de fazer negócio que não seja com o dólar. Por que insistir nisso? Né? Tem muito empresário perguntando isso. Por que insistir nisso? Né? Me disse um empresário grande de um setor que foi excepcionalizado, mas que nos subsetores vão pagar 50%. Ele me disse assim, Thaís, eu quero entender por que nós estamos patrocinando uma briga que não é nossa, que é do Trump com a China, que é do Trump com o BRICS. Por que o Brasil está patrocinando isso? E ele fala isso como uma resultante, esse patrocínio, uma resultante da escolha política do governo Lula, que nós já tratamos tanto aqui, de fazer um aproveitamento político dessa briga com os Estados Unidos. Então, a oportunidade política de se colocar com todos os argumentos válidos da soberania, que não se pode tratar o Brasil, não se pode mesmo interferir na República Brasileira, tudo isso. Agora, por que insistir no debate da moeda? Assim, já ficou para um outro momento, mas assim, o presidente Lula continua falando sobre isso, né? Qual é o extrato que se faz dessa fala dele? Se ele está buscando um aproveitamento político, não dá para entender qual é o objetivo. É se manter num contraponto que não é eficaz? O contraponto de dizer
no poder, na separação de poderes e na independência dos poderes brasileiros, não se mexe. Esse contraponto tem que ser dito e repetido todos os dias. Agora, ficar batendo nessa história de eu não quero ser dependente do dólar, por que a gente... Esse é um debate que não... É o seguinte, né? Se não vai ajudar, por que continua atrapalhando? Sim, sim. Não, especialmente pensando que o Brasil, ele até... de fato, esse é um assunto, né, que a economia brasileira tem discutido ao longo dos últimos anos, mas de uma maneira muito mais técnica, racional, discreta. E o Brasil, por exemplo, tem um avanço nessa história, que é a criação daquele sistema de liquidação em moeda local com os argentinos. Né? Então, uma parte do comércio entre Brasil e Argentina e Brasil, é pago em pesos, em real, sem passar pelo dólar. Porque é uma troca muito grande entre os dois países. E aí já está rolando, e não precisa ficar tripudiando diante disso, né? Os exportadores e importadores ganharam eficiência, reduziram custos, mas você não precisa ficar tripudiando da cara dos outros. Não, né? Porque aqui tem um ponto seguinte, Naka, qual é a prioridade do Brasil agora? É conquistar novos mercados? É aumentar a segurança do comércio internacional para o Brasil? Alargar o diálogo e a possibilidade de acordos? Ou ficar insistindo num ponto que tem um cunho extremamente político e fundamentalmente político, porque econômico não faz sentido fazer isso agora. O mecanismo de troca em moedas locais, ele vai se desenvolver, e isso tem a ver com eficiência, isso tem a ver com a possibilidade, e não tem a ver com um discurso soberano sobre eu não quero atuar com um dólar, né? Vamos ser pragmáticos, vamos ser objetivos, é o que estão dizendo os empresários, né? É hora de pragmatismo e objetividade. E também, assim, qual o ganho político interno do presidente Lula em insistir que não quer usar mais o dólar? Sim. Já passou. E Thaís, só para a gente terminar, quais os pontos de atenção que a gente deve ter com essa indicação conhecida hoje em Brasília de que o governo pode, uma das alternativas ali no plano de reação é compras governamentais dos itens que serão afetados. Então o Brasil pode comprar café, pode comprar eventualmente mel, pode comprar frutas. Que tipo de atenção a gente tem que ter com essa política pública eventualmente a ser anunciada? Olha, Naka, do ponto de vista da medida em si, ela não está totalmente equivocada. Outros governadores estão querendo fazer o mesmo, né? Aliás, essa ideia surgiu, inclusive, do governador Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, que falou, por que eu não posso comprar? E o ministro Fernando Haddad meio que se opôs, assim, né? Aí faz mais sentido ler isso como uma questão política, né? Que não são líderes aliados e nem alinhados politicamente. Agora, pode fazer sentido, sim, para algum momento. Quer dizer, o setor público brasileiro é um grande consumidor de café, é um grande consumidor de frutas, para merenda escolar, mesmo para atender ali tantos órgãos e tudo mais, mas assim, é muito pequeno perto do tamanho das coisas e não vai resolver de um dia para o outro, porque assim, o governo vai se tornar um comprador permanente dessa parcela? Obviamente que não, quer dizer, espera-se que não, espera-se que os produtores reencontrem boas linhas de comércio. Todo mundo quer vender para o governo, mas todo mundo quer também vender para o melhor comprador do setor privado. Uma coisa não pode aparecer um substituto permanente, tem que aparecer ali uma correção. Então, o desenho da política pública aqui, a negociação desse desenho e dessa amarração no Congresso Nacional é que a gente tem que prestar atenção, porque qualquer brecha para essa coisa virar permanente, como já aconteceu tantas vezes, impor mais fragilidade à economia brasileira. Então, nós temos que prestar atenção no desenho da política pública, na amarração dela e, mais ainda, na articulação que o governo vai fazer para o Congresso Nacional. Botar no envelopinho, entregar no Congresso e dizer, vê aí o que vocês resolvem, né? Ou então, olha, essa é a melhor solução, se vocês não aprovarem, a culpa é de vocês e não do governo, não vai resolver. A boia não pode ser para sempre na aula de natação. Exatamente, uma hora tem que tirar. E assim... E essas empresas, esses empresários pequenos, médios, micros, grandes, que estão fazendo exportação para os Estados Unidos, não querem boia, eles querem sucesso no negócio deles.
Thaís Herédia, que é o grande sucesso da CNN, uma das 100 jornalistas mais admiradas deste Brasil. Oh, meu querido, somos. Thaís, obrigado pela conversa. Até amanhã. Obrigada, até amanhã.